Carla, obrigado aí pelo adendo à questão. E eu me referi ao conceito de moral e não exatamente de moralidade, que apresenta uma outra questão, mas acho que é muito importante e que pode produzir muita coisa interessante, discutir esses recalcamentos aí da moral e do caráter. Vamos lá. Por não, doutor Valton. Pois bem, eu penso que nós estamos diante de uma situação que nós precisamos trabalhar psicanaliticamente em várias esferas. Né? A questão penso eu, né, que a questão da moralidade está muito ligada à questão da estruturação narcísica da personalidade. Ou seja, o indivíduo narcísico, ele não resolve o complexo de Édipo, não resolve a estrutura de Piano. Se ele não resolve, ele não pode ascender a ordem simbólica e a moral. Quer dizer, é um indivíduo incastrável. Né? Quer dizer, eu creio que essa questão tem a ver com a impossibilidade de resolver, né? Porque, inclusive, tem o livro do Joseph Lasch, né? Que é A Cultura Narcísica do Nosso Tempo, que é muito interessante para ver essa questão exatamente do recalcamento da moral e da estrutura narcísica, que impede que o indivíduo possa vivenciar os processos simbólicos de maneira adequada, tornando-se alguém que não aceita a realidade, o princípio de realidade, porque é incastrável. Né? Eu creio que o Bion coloca isso em termos de narcisismo e socialismo, ou seja, o indivíduo narcísico que não consegue ascender ao social-traçoísmo, que é exatamente a questão, em termos bionianos, daquilo que Lacan coloca na ordem simbólica. Quer dizer, eu penso que tem a ver com a impossibilidade de resolver isso e que acaba descambando, Carla. E obrigado, muito obrigado pela tua pergunta, pela tua uma pergunta, uma observação, né? É a questão do caráter, né? Da personalidade. Dos indivíduos com self grandioso, o indivíduo é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. É aquilo que o Lacan coloca no perverso, muito bem trabalhado pelo Zizek quando estuda a personalidade perversa. Quer dizer, ele diz assim, o perverso, ele acredita ser ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Ele é o objeto de um grande sujeito, um sujeito que determina que ele faça aquilo. O Zizek dá um exemplo de um indivíduo que mata um jornalista em Amsterdã e deixa um bilhete. Desafiando todo mundo, diz que ele realmente está... Ele realmente é o verdadeiro portador da verdade, porque ele não teme a morte. Porque a morte, ele tá em consonância com o seu grande outro, o seu grande Alá. Né? Quer dizer, e, portanto, ele não precisa temer a morte. Mas e por isso ele está autorizado a matar, em nome da causa, matar qualquer um. Quer dizer, eu acho que isso é questão do tirano. É a questão de que está, inclusive, se pondo no Brasil. Por incrível que pareça, essas pessoas que a Leônia colocou aí, que é o vídeo que estão indo à rua, elas estão fazendo isso também. Elas se sentem autorizadas a passar por cima dos outros,
a não se compadecer com o sofrimento das mortes e mais mortes que estão acontecendo na periferia. Foram autorizados a tudo isso. E nós aqui temos que expandir essa nossa conversa para essas nossas inquietações para outros grupos, porque se nós ficarmos só nesse, teremos muito poucos para deter o avanço dessa onda de insensatez. E essa onda de insensatez tem a ver com um estímulo que parte de uma central que não se ruboriza quando se coloca como a central do ódio. Aliás, é um instrumento do próprio fascismo, o ódio. Uhum. Quer dizer, é isso que nós vamos ver num encontro posterior. Pois bem, assim, o doutor voltou por uma questão de ordem, nós estamos com 1h40 de transmissão, né? Então, a minha proposta, veja o que o senhor acha, os colegas, é que nós possamos fazer aqui a última inscrição, né, das pessoas, a última trio de inscrição, para que talvez o senhor possa relembrar o tema do próximo encontro, né? E a gente também encerrar, né? Porque, então, Petrônio, Mardônio e César. Petrônio. Olá, pessoal. Eu primeiro gostaria de falar o quanto estou emocionado em estar nessa reunião, porque vendo tantas pessoas, tantos colegas, tantos amigos que estava com saudade de ver. E também colocar para o Valton o valor dele ter conseguido imobilizar todas essas pessoas para que a gente possa discutir política nesse momento e filosofia e a situação que a gente está vivendo. O Valton agora há pouco falou de uma ideia do Bion de narcisismo e socialismo. E isso me inquietou, porque essa ideia está associada à ideia também de conhecimento e anticonhecimento, como o Bion fala, né? De K e menos K. Quanto mais caminhamos no rumo, no sentido do narcisismo, menos conhecimento, ou menos descoberto, ou menos não conhecido, a gente vai caminhando nesse sentido, né? E quanto mais a gente caminha para o lado do socialismo, mais a gente está caminhando no sentido das perguntas, do não conhecido, da ciência, de novas descobertas, né? E acho que o que a gente tem vivido nesse momento atual é um governo que tem essa característica menos K, né, de não conhecimento. E isso é muito assustador, muito assustador. Esse é o comentário que eu queria fazer e trazer essa questão para o Valton também. Por não. Mardônio. Opa. Meu microfone estava aberto e eu pensei que estava fechado. Bom, para finalizar, Valton, sem querer tornar a questão circular, eu acho que tem razão, mas às vezes as questões ficam irresistíveis. Então, eu queria só fazer um pequeno ajuste em algumas questões que eu coloquei antes, sobre a questão das conversas com Gilles, que Carla Patrícia conhece bem, inclusive. A questão do recalcamento da moral que nós conversávamos, e eu citei o Gilles porque o assunto partiu dele e eu não quis tomar para mim como uma questão só minha. Mas o que nós conversávamos era a respeito do recalcamento da questão da moral na cultura, e não especificamente na psicanálise. Porque, de fato, é um campo que tem suas relações, tem suas interfaces com a psicanálise, mas não é um instrumento da psicanálise, não é um operador da psicanálise, digamos. Mas queria comentar ainda esse recalcamento da moral na cultura parece ter seu retorno agora, não é? Com esse moralismo como instrumento fascista nessas últimas décadas, talvez 2 décadas, na Europa e na América Central, na América
na América do Sul. Finalmente, a questão que Carla colocou sobre o caráter, a questão o recalcamento do conceito de caráter na psicanálise, esse sim, na psicanálise. Eu acho uma boa questão, Carla e colegas. Queria só colocar uma ideia. Pelo menos no campo lacaniano, talvez esse recalcamento tenha se dado não necessariamente por um recalcamento, mas por uma substituição por um outro conceito, que é o campo de gozo para a gente. O caráter trata de como cada sujeito goza, né? Um sujeito que goza dentro da castração, um sujeito que goza dentro e fora da castração, e um sujeito que é gozado pelo grande outro numa condição psicótica. Então a gente podia pensar a questão do caráter relacionada ao campo do gozo, que quer dizer gozo este que nos aproxima do campo da política, já que a política é um campo que estabelece, que estuda, que reflete sobre o quanto ou de que cada um pode gozar na polis, né? Quer dizer, a política fundamentalmente traz essa questão, quer dizer, até onde cada um de nós, ou cada grupo, ou cada coletividade pode gozar e do quê. Era isso. Muito obrigado. João César é o último inscrito para esse momento. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos, e especialmente ao Valcon, pelo acolhimento aqui nessa discussão, e principalmente a Yolanda também. Eu levantaria ainda uma questão, doutor Valcon, sobre o caráter. Quer dizer, a gente tem um presidente da República aí com uma certa personalidade. Eu lhe perguntaria se existem traços de esquizofrenia que a gente pode ver de longe. E se o medo, que é um arquétipo, é uma característica de arquétipo que a gente traz desde o nascimento e que vem desde tempos ancestrais, talvez do tempo que o Homo sapiens ainda nem estava como está uns 10 mil anos atrás, eu diria até 300 mil anos atrás, quando ele corria, né, perseguido pelo tigre dentro de sabre, né, tempo da pedra lascada. Bom, o fato é que esse medo, não sei, assustaria esquizofrênicos, tá? E assustaria essa personalidade narcísica do atual presidente da República. Como é que ele consegue suplantar o medo? De que forma todos nós temos medo do perigo, é normal. Acho que acredito até que esses equivocados que ficam fazendo passeatas aí nas ruas hoje, eles estão suplantando também medo por desconhecimento e talvez por seguirem um mito, não é? Um mito que, não sei se é bem mito, um translocado, como falei, ou bandido. O que é que o senhor teria a dizer sobre isso?